Olha, há um dado do INSS de que pelo menos 200 mil pessoas são afastadas do trabalho todos os anos por transtornos mentais. Já pensou o reflexo disso no dia a dia das pessoas, das famílias e no ambiente de trabalho também? Vamos falar sobre isso hoje aqui no Rumo Certo. Dada a importância desse tema e também de toda a expertise e conhecimento da nossa entrevistada, hoje o Rumo Certo é especial, quase 1 hora de conversa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa de hoje. É um prazer ter você aqui conosco, assim como é um prazer receber, eu digo novamente, Bianca Vilela, especialista em saúde do trabalho, fisiologista do exercício também. E eu digo de novo porque a Bianca já esteve comigo no Jornal do Empreendedor outro dia e a gente deu uma palhinha desse assunto tão importante. Precisamos expandir um pouco mais hoje. Bianca, mais uma vez, um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fala, Sebastião, toda a audiência maravilhosa desse programa que é tão relevante, para mim é uma satisfação, e poder falar de um tema que antes, Sebastião, ele ficava ali debaixo do tapete. A pandemia teve todo o lado negativo, mas se a gente puder falar de algo positivo na pandemia, realmente foi essa possibilidade de abrir esse tema que é a saúde no trabalho. Ótimo, a gente tem falado bastante aqui e nunca é o suficiente, vamos falar muito mais, digo de novo, dada a relevância, do quanto isso é importante, se temos que ser pragmáticos e em termos de resultados também, se é o caso, para negócios. Bianca, antes de entrarmos na conversa, e temos muito que conversar, queria que você falasse um pouquinho mais da sua trajetória profissional, falasse um pouquinho mais da Bianca e do trabalho que você desenvolve hoje. Eu sei que você tem um leque grande de trabalho, inclusive nas redes sociais, na internet. Conte um pouquinho de você, depois entramos no tema. Bom, Sebastião, eu sou uma apaixonada por estilo de vida saudável e isso já há muitos anos. Olha que interessante, né? Minha família, que veio da roça, lá do interior de Minas, a galera não tinha um conhecimento prático, técnico, científico, mas sempre expressaram ali aquele carinho pela natureza, pela alimentação saudável, claro, até por atividade física, não de uma forma como fazemos na academia, mas uma vida muito ativa, né? E isso é claro que foi um start, um insight grande para que eu me propusesse porque isso é propósito de vida, viu, Sebastião? Falar de saúde é propósito de vida, para que eu tivesse esse propósito na minha vida. Bom, aí eu comecei ali com aquela ideia de fazer educação física. No século passado eu fiz educação física. 1998, eu entrei na Unesp, fiz educação física, foi um curso muito robusto. Naquela época, eu não sei como é hoje, eu vejo que os cursos estão bem reduzidinhos, mas na minha eu fiz um curso integral, eram 8 horas, Sebastião. Um curso tão bacana, mas aprendi muito na graduação. As pessoas falam, a gente não aprende muito na graduação, a gente acaba fazendo depois cursos complementares. Mas no meu caso, eu posso dizer que foi um curso muito interessante. Depois eu fui para a área da medicina do esporte. Fiquei na Unifesp por 14 anos, Fiz especialização, pós-mestrado, comecei o doutorado. E aí mais para uma linha da medicina esportiva. Tive a oportunidade de trabalhar com atletas de alto nível e aí hoje eu consigo transpor essas questões que são tão interessantes na vida do atleta, que é ele mirar sempre para o sucesso, pensar na alta performance, também para o público leigo. Então eu tive várias experiências na vida. Trabalhei no laboratório, com cobaias, trabalhava com os ratos, aprendi bastante também a trabalhar, dessa forma, de uma forma mais em laboratório, depois com pessoas, sociedade, comunidade, atletas de alto nível. Tive academia por 10 anos, também aprendi muito. E durante esses 10 anos eu tive um grande professor, foi o Dr. Fábio Pacheco, ortopedista, do Hospital Albert Einstein. Então trabalhei muito também com reabilitação e hoje eu estou apta a falar de ergonomia muito por essa questão, por esse aprendizado com esse doutor. Então eu sou multifacetas, eu gosto de trabalhar com muitas coisas, mas eu me aprofundo naquilo, viu, Sebastião? Muito, muito bom. Eu adoro trabalhar. Ótimo, tem uma experiência grande aí como empresária também, Gerindo todos esses negócios também. Tive ramo de alimentos em shopping quando se ninguém falava de alimentos orgânicos. Isso eu digo há 15 anos.
Eu já trabalhava com alimentos biodinâmicos, que eles estão acima do orgânico. Eles levam, inclusive, a natureza, as estações do ano, o tipo de solo, não apenas o não uso de agrotóxicos, né? Ele está muito acima, o biodinâmico, ele está muito acima do orgânico. Então, isso eu digo, mas isso é expertise do meu pai, né? Galera que me ensinou muito. Aí, depois, é claro, fui me aprofundar de uma forma mais técnica. Mas eu também roupa de fitness, eu tive 4 linhas de negócio ao mesmo tempo. Isso com 25 anos. Eu ia para os bancos, Sebastião, porque não tinha dinheiro próprio, né? Tudo com dinheiro alavancado de banco, essas questões. É muito interessante também até falar para o pessoal, né? Sem citar nomes, enfim, das instituições, mas muito se fala também que o banco ele é ruim para a gente. Para mim foi maravilhoso. Eu sempre fui atrás daquelas linhas, né? Que você tem aquele prazo para pagar de 2 anos, muitas vezes. Depois você tem até um subsídio do governo, muitas vezes. Ou então um índice muito baixo de juros. E tudo que eu construí hoje, eu construí 2 academias, eu construí negócio em shopping, nunca fechei nada. Eu sempre vendia, né? Isso aqui não faz mais sentido para mim, vou colocar à venda. E eu falo, Sebastião, você me dá, por favor, aí um cacho de banana, me coloca aqui na rua da minha casa, eu vou voltar para casa sem nenhuma banana, vou ter vendido todas. Isso tem a do empreendedor, né? Essa sangue nos olhos. Então, não tem problema você fechar um negócio, você ter algum fracasso, né, pontual ali na sua vida, não tem problema. Comigo não aconteceu, talvez eu tenha ali até usado a minha saúde como escudo, porque eu cheguei a trabalhar 16 horas por dia. É exatamente o oposto, né, do que eu menciono hoje nas palestras. Você pode pontualmente ter um projeto que você vai até virar à noite, ok, mas não fazer disso uma rotina, né? Então eu passei também na prática por todos os pontos do empreendedorismo, do trabalhar em excesso, né? Então tudo isso, mas foi tão positivo. E essa positiva eu acho que me motiva a cada dia também a fazer coisas novas. Não, uma grande bagagem aí, né? E é instigante ouvir você contando da sua história, a sua trajetória, é muito de iniciativa também, né? Há quem possa dizer que é muito de perfil, né? Você é assim, você é ligada no 220, como a gente diz, mas a gente pode aprender também a ter iniciativas, a ser proativo, né? E com equilíbrio, como você diz aí. Às vezes é preciso trabalhar 16 horas, ótimo, mas é preciso equilibrar também, né? A saúde, sobretudo, e aí eu já vi que você tem aqui um baú e tanto, para não dizer só uma bagagem, mas muito para a gente explorar hoje aqui. E fico muito feliz com isso. Me falta até saliva de tão instigado que fico para ouvir aí do seu conhecimento, da sua trajetória e do seu conhecimento também, a sua expertise. Mas aí hoje, então, trazendo para hoje você dá palestras, como é que é o trabalho que você faz hoje? Bacana. Nossa, eu já tive, assim, dezenas de pessoas CLT, sempre trabalhei ali no modelinho CLT, né, dentro das empresas, e foram 20 anos. Foram 20 anos com equipe grande, eu alocava, né, que eu digo aí, a minha equipe como um todo, né, nós alocávamos pessoas para trabalhar, nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos e também tem a parte de segurança do trabalho, com engenheiro, né, e nós montávamos, né, projetos ali de grande magnitude, em ginástica laboral, nutrição em company, spa corporativo, salas de descompressão. Quando eu fiz 40 anos, né, eu falei, poxa, eu já trabalhei com 21 anos eu comecei a empregar pessoas, né? Quando eu tive a minha primeira academia, meu primeiro estúdio. E aí eu falei, agora eu acho que eu já dei essa contribuição, agora eu quero seguir mais numa carreira solo, como palestrante, como mentora, desenvolvendo projetos, mas como consultora e não mais com a equipe, né? Para desenvolver tudo isso no dia a dia. Então demorou um pouquinho mais, né? Foram 3 anos depois dos 40. A gente às vezes tem aquele setup que demora um pouquinho a mais do que deveria, porque eu sou bem planejada. Eu sou planejada, conversei com os clientes, com a equipe, foi um chororô. Até hoje, cliente, você não quer voltar? Eu falo, não. Agora eu estou estabelecida como palestrante, né, com os meus treinamentos, eu quero seguir um pouco dessa forma. Quem sabe a gente volta aí, né? Depois de um tempo e tudo mais. Mas você mencionou uma coisa que é muito legal e me remete a essa bagagem, a essas experiências, essas passagens da minha vida. A nossa vida, ela é muito parecida com um pulmão.
Então, ora a gente expande, que é quando a gente enche o ar. Legal. E ora a gente retrai esse pulmão, que é quando a gente solta o ar. E a gente precisa dessas oscilações. Nos falta saúde, ou quando a gente está só aqui, ou quando a gente está só aqui, né? Trabalhar 16 horas por dia, ou então quando eu estou sem nada para fazer, sem propósito, sem ali alguma perspectiva. Então eu preciso ter essas oscilações. Por isso que a saúde no trabalho, ela tem muito essa característica. E quantas pessoas, né, que não falham nesse quesito, né? Porque as pessoas acabam ali ou trabalhando demais. Eu conheço pessoas, por exemplo, que só trabalham, Sebastião. Pessoas que só trabalham, inclusive aos finais de semana. Então é exatamente aí que a gente tem que repensar. Ótimo. Gosto muito dessas analogias que você faz também. Outro dia você fez já na nossa conversa uma analogia quando falava de saúde mental e física, comparando a construção de uma casa, não é? Repete para a gente relembrar o quanto é importante também, que é preciso trabalhar a saúde mental, sim, mas a saúde física faz parte. E, aliás, você tem um tripé de defesa aí, né? É sono, exercício e alimentação, lembrei. Mas me fale da analogia que você fez. Nota 10 para o Sebastião, é isso mesmo, é um tripé, saúde é um tripé. E se nós pensarmos na nossa saúde, né, como um todo, nós podemos falar da construção de uma casa. Nós não começamos pelo telhado, nós começamos pela base, pelo alicerce, pela fundação. E aí entra a nossa saúde física, comandados pela boa alimentação, isso é tão importante. Sebastião, tudo que a gente consome, tudo que a gente coloca na nossa boca para se alimentar, realmente tem uma conexão direta com o nosso cérebro. A atividade física, a gente vai falar depois, se a gente puder falar um pouquinho mais sobre cada um desses temas, eu acho muito interessante, porque eu tenho dicas práticas, né? Para que a gente consiga colocar de uma forma simples na rotina. Então, o movimento corporal, eu preciso eliminar 400 calorias por dia com o movimento corporal, e isso não é fácil, tá? E o sono reparador. Aqui eu gostaria até de chamar a atenção para os colaboradores que trabalham no período noturno. Também tem dica para essa galera aqui que tem uma qualidade do sono muito ruim, e quem não dorme bem tem a expectativa de vida reduzida. Hoje nós sabemos que a cada 15 anos, e essa estatística é extremamente preocupante, tá? Isso tem que ser mais falado nas empresas, eu acho que tem que ser uma coisa mais aberta nas empresas, ao invés de se esconder essa estatística, tá? Eu acho que as empresas e colaboradores precisam ter essa informação. A cada 15 anos trabalhado no período noturno, aquele turno, que a gente sabe que entra às 10 e sai às 6, você reduz 5 anos na sua expectativa de vida, ou seja, você vai viver 5 anos a menos do que você viveria, né? Então veja o quanto o sono ele é importante para que a gente viva bem e para que a gente viva mais. Hoje eu falo muito sobre longevidade. É claro que nós queremos viver mais. As pessoas criam ali até uma obsessão, né, por bater 100 anos. Criou-se aquela obsessão, eu quero viver 100, quem sabe 110. Então a gente tem aquela métrica, aqueles números pré-estabelecidos. Mas a grande questão tem a ver com a jornada. Será que vale a pena eu começar ali a me medicar, tomar 10, 15 tipos de comprimido, de remédio todos os dias? Eu conheço pessoas que com 30 anos já estão nessa vida, nessa jornada medicamentosa. É lógico que a revolução sanitária, se a gente pegar, Sebastião, em 1800, a gente vivia 28 anos. Hoje, o último censo aqui no Brasil mostrou que a gente já está acima de 73. Então, esse aumento da expectativa de vida foi quase que exponencial. E é lógico que os medicamentos são importantes, que as vacinas são importantes, que tudo isso é muito importante. Mas ele tem que ser na dose certa, na hora certa e pelo motivo certo. Então, se eu estou ali tomando medicamento para o estômago, se eu estou com refluxo, será que vale a pena eu só tomar remédio ou investigar aquela causa? É exatamente aí que a saúde preventiva atua. Como é importante a gente trazer isso também para o ambiente de trabalho, em termos de discussão, eu digo, né? Você fez referência aí, né? Não dá para esconder mesmo. E eu digo porque a gente saiu do mês de janeiro agora aí há pouco, onde era o janeiro branco, onde a questão de saúde mental
era um período para se discutir, mas isso se implementar, talvez ações, programas, né? Quer dizer, o mês de janeiro, já no início do ano, se discutir isso, já é estratégico e importante, né, Bianca? E a partir dali a gente discuta muito mais. Já estamos em fevereiro e vamos discutir o ano inteiro, né? É preciso sempre discutir. Então, trazer isso para as discussões, para além das ações que depois precisam ser implantadas, é muito importante se começar a discutir isso, né, no ambiente de trabalho, né? Com certeza, Sebastião, isso é muito importante. Quando nós começamos com a questão da saúde mental, que isso, logicamente, se aflorou na pandemia, o que as empresas, porque ninguém sabia muito o que fazer, né? Claro, eu como especialista, se você perguntar para um médico, é lógico, né? A gente vai ter ali algumas soluções para entregar para as empresas, mas as empresas, imagina um RH que resolve, eu falo que o RH é o cérebro da empresa, é como o nosso cérebro, ele resolve problema o dia inteiro. Então ele precisa de ajuda. Ele sozinho ele não consegue. Imagina um RH, né? Com todo aquele problema de colocar o pessoal em home office, usar tecnologia, agora passar tudo para online. Bom, e aí nesse início, nós tínhamos ali, né, o RH, eu falo nós, porque como eu trabalho com o RH o dia inteiro, eu já visto a camisa. O RH, ele tinha como visão de trabalhar a saúde mental aquelas práticas de meditação, de mindfulness, que são as técnicas de atenção plena. Tudo isso super resolve. Só que tem uma questão. Vamos lembrar da casa? A gente tem as questões estruturais da saúde física e nós temos a saúde mental como telhado. Eu não consigo trabalhar pelo telhado. É claro que essas atividades sozinhas, elas podem ali provocar, elas podem causar um benefício, mas é canja de galinha, né? Canja de galinha é aquela coisa que não vai te curar. Não vai, você vai precisar de um antibiótico. Se você tiver com as amígdalas desse tamanho, não adianta só você tomar canja de galinha. Mas é legal tomar canja de galinha. Muito bem. Só que nós precisamos agir na base do problema também e usar o telhado, que são essas atividades, né, focadas, como eu bem mencionei, a gente vai associá-las. Então, adianta, por exemplo, eu falar de saúde mental se eu tenho um colaborador que almoça muito mal? Não. Quando eu chego em uma empresa, a empresa já fala, poxa, legal, a gente vai colocar o mindfulness. Vamos sim, claro. A gente vai colocar isso, vai colocar aquilo. Perfeito. É claro que nós vamos fazer tudo isso. Entretanto, eu também quero dar uma olhada no que o colaborador está comendo, como é o cardápio do seu restaurante corporativo, só tem embutido? Tem muita fritura? Como é que tá isso? É aquele suquinho em pozinho com açúcar? Então tudo isso impacta negativamente na minha parte mental. O nosso cérebro, ele é um órgão, bom, pelo amor de Deus, né? Parou de funcionar o cérebro, acabou tudo. Mas ele tem um sistema tão interessante que é o sistema linfático, que é mais ou menos o sistema linfático corporal. Eu tenho ali o meu sistema linfático corporal, tenho o meu sistema circulatório e, em paralelo, tenho o linfático, que faz o quê? Ele elimina as toxinas do meu corpo. O cérebro, faz 10 anos, né, estudando o sono, os pesquisadores estudando sono, descobriram o sistema linfático, que é o sistema linfático cerebral, fazendo com que as toxinas que vão para o cérebro também sejam expurgadas. Então, eu tomei lá cervejinha no final de semana. É claro que aquilo vai intoxicar o cérebro. Lá vem o sistema linfático e linfático, né, físico e mental, para expurgar aquelas toxinas, ou pelo menos tentar expurgá-las. Então, Sebastião, veja que a saúde mental, ela está intimamente ligada à saúde física. Então, como é que a gente não vai abordar o sono reparador? E a atividade física, que está intimamente também ligada à prevenção de demências. Veja como as coisas são muito mais amplas. Não adianta eu implementar apenas uma ação. Se eu quero um resultado duradouro, robusto e bem construído, eu preciso agir em todas as frentes, tanto na base quanto no meu telhado. Ótimo, Bianca. É uma aula aí que você está dando para a gente já. Bianca, vamos fazer um intervalo rapidinho e aí no próximo bloco, então, eu quero entrar nessa questão das ações mesmo, né? Para além do conceito e até das estatísticas que a gente tem que comprovam a importância da saúde no trabalho, vamos falar para as empresas e para os colaboradores como podemos implantar ações para que efetivamente tenhamos mais bem-estar, mais saúde no trabalho também. Vamos fazer um intervalo rapidinho, convido você e a gente volta na sequência, tá bom? Até já!
Combinado com você de casa, você aí da sua empresa também? Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez digo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje estamos falando sobre saúde no trabalho, saúde mental, do quanto é importante no dia a dia para a nossa vida, para os resultados também na empresa, sendo pragmáticos, né? Continuamos nossa conversa sem perder tempo com Bianca Vilela, especialista em saúde do trabalho. Bianca, a gente no primeiro bloco eu disse aí, tivemos uma aula já, você trouxe para a gente aqui tantas informações. Falamos de estatística também, né? Esse dado preocupante do INSS de que pelo menos 200 mil pessoas são afastadas do trabalho todo ano por conta disso, né? De problemas mentais ou saúde que envolvam saúde mental. E aí a gente se propôs na virada de bloco, fez uma provocação de então pontuarmos algumas ações que são extremamente importantes para a gente começar a mudar essa realidade ou entender pelo menos que é preciso fazer um movimento diferente. Por onde a gente pode começar? Enquanto empresa, responsabilidade da empresa, mas enquanto responsabilidade nossa, colaborador também. Imagino que, é claro, tenha muitas informações, vou tentar sucintar aqui e trazer de forma mais prática, com foco inclusive nos pequenos e médios negócios. Claro, claro. Não, eu vou falar primeiro do lado da empresa, né? Porque a gente trabalha para a empresa, né? Então a gente quer o melhor para a empresa e, logicamente, queremos o melhor para o colaborador. Eu tenho uma brincadeira, quando eu chego nas empresas, seja empresa pequena, média ou grande, eu sempre falo assim, eu poderia falar com o dono da empresa ou com o CEO da empresa? As pessoas, nossa, mas como assim? Eu falo, não, é porque ele que vai resolver o meu problema. De verdade, se ele topar fazer aquilo que eu tô falando, a minha solução, com certeza vai dar certo. Gente, é certeza que vai dar certo. Então eu sempre faço essa brincadeira. E essa brincadeira tem um super fundo de verdade. Porque se a alta liderança, se os donos, se a gestão, os líderes toparem fazer um calendário estruturado de saúde, porque o grande lance é esse, é fazer algo estruturado e não apenas pontual. Eu vou fazer um e-mail marketing de Outubro Rosa, eu vou fazer uma ação de mindfulness em janeiro, eu vou fazer um e-mail para o pessoal, um videozinho para o pessoal falando ali do Setembro Amarelo. Essas coisas são interessantes, mas mais uma vez é uma grande canja de galinha. O que dá certo é como um nó. Você dá um nó e aí você vai percebendo que esse nó vai laceando, ele vai afrouxando. O que você tem que fazer com recorrência? Sempre apertar esse nó. E esse aperto de nó é a constância. Então, primeiro, os líderes, a alta gestão da empresa, os donos da empresa precisam topar, né, fazer aquilo que a gente está propondo. Isso é super importante. Tendo o apoio dessa galera, já facilita muito, pelo menos a minha vida, com certeza, né? E estruturar. Então, em janeiro, a gente vai ter tais ações. E sempre, Sebastião, aferir resultado. Sempre que possível, aferir resultado. Vou dar um exemplo. Né? Hoje as empresas, parte dessas empresas, né, que nós temos, principalmente as grandes, porque as médias e pequenas às vezes não tem budget, não tem recurso para isso, mas as grandes empresas, elas subsidiam a atividade física, ou parcial ou totalmente, né? Aquele vale academia, a gente já sabe o que é. Bacana, interessante, mas como é que eu vou saber se aquilo está certo, se aquilo está dando resultado? Eu posso, por exemplo, implementar uma avaliação em company. Eu vou fazer bioimpedância nos colaboradores ou em um grupo de colaboradores. Depois de 6 meses, eu vou reavaliar. Eu vou fazer pesquisa de satisfação. Eu vou fazer uma pesquisa de engajamento. Muitas vezes, as empresas têm recurso e alocam aquele recurso para determinada finalidade, mas não sabem se aquilo está dando certo. Agora, as empresas muitas vezes estão dispostas a fazer. E aí vem o outro lado do balcão, né? Que é o indivíduo. Esse sim também precisa estar disposto a mudar a sua rotina, a implementar hábitos saudáveis. Então é um jogo ali, é todo mundo jogando no mesmo time. Não dá para um estar no Palmeiras, o outro no Corinthians. Olha eu aqui levantando uma briga
liga boa aqui, né? Falar de futebol. Tem que todo mundo jogar no mesmo time. É uma mudança cultural, né, Bianca? Você falou, é claro, tem empresas que têm mais condições, até financeiras mas é uma mudança cultural, eu digo, e é muito de iniciativa mesmo, né? Às vezes pequenas ações, e com constância sim, mas elas já começam a dar resultado, não é? Não é algo que vai precisar de uma grande estrutura. Mas vamos começar, mesmo que seja aos poucos, né? É a política do beija-florzinho lá que tenta apagar o fogo na floresta, uma gotinha que ele leva cada vez. Faça parte dele, faça a sua parte. E você vai criando também uma motivação, eu imagino, não? Vai reverberando isso, não é? E tem que ser orgânico também, não é não? Faz sentido? Tem que ser orgânico, com certeza. E a liderança apoiando é muito bacana, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, eu que trabalho com todos os tamanhos de empresa, né? De todos os segmentos ali, grandes, né? Segmentos, enfim, de vários segmentos e grandes, pequenas e médias empresas, eu trabalho com pequenas empresas também. E quantas vezes eu já não bati papo, por exemplo, tem lá um restaurante corporativo pequenininho, né? São 80 colaboradores, 30 colaboradores e tem lá 2 cozinheiros. Quantas e quantas vezes eu não chamo a nutricionista da minha equipe, né, que trabalha em parceria comigo, a Nath, o Thiago, falo, gente, vem cá, vamos bater um papo ali com o João e com a Maria, que estão fazendo o almoço da galera? Vamos colocar um pouco menos de sal, vamos pesar esse óleo, a gente não precisa... Que tipo de óleo você tem, que tipo de gordura você tem aqui para fazer esse preparo? Então, independentemente do tamanho da empresa, a gente consegue feitos maravilhosos. E muitas vezes, Sebastião, uma boa notícia aí para o empresário, para o empreendedor, sem gastar dinheiro. Pois é. E com resultado certo, métrico, depois com o tempo, né? Até pela como eu diria, a lealdade do colaborador, percebendo todo o resultado. Pelo desempenho também, né? Se desempenha melhor com saúde, né? Se desempenha melhor saudável, feliz. Bianca, vamos entrar naqueles... Diz. Ai, desculpa, Sebastião, eu te cortei, tem um delayzinho aqui. Quer ver uma coisa que dá certo? Pegar o representante de RH, o representante da segurança do trabalho e o médico do trabalho, que muitas vezes não é CLT da empresa, ele é um prestador de serviço assim como eu. E eu falo que é o quarteto fantástico. Segurança do trabalho, RH, saúde ocupacional e eu na minha consultoria na parte de saúde preventiva. Sebastião, os resultados são ultra expressivos. Tanto na questão da ergonomia, atrelado a acidente de trabalho, e aí também eu chamo o engenheiro, né, que é o Edmir, meu parceiro, que trabalha comigo há muito tempo, na área de segurança do trabalho, e nós montamos projetos incríveis, tanto na cozinha da empresa, que muitas vezes é pequena, mas as meninas entendem, a gente faz ali treinamentos de 1, 2, 3, 4 semanas, é super interessante. A avaliação corporativa, né? O stand de saúde, eu chamo de stand de saúde, que eu monto lá uma estrutura para avaliar a flexibilidade, faço a bioimpedância, a avaliação postural completa no colaborador, o médico do trabalho também com os indicadores dele, porque a gente já viu, a gente tem tecnologia para isso, a gente tem aplicativos para isso, a gente tem estrutura tecnológica para isso, só que nós precisamos de dados. Então, junta os dados da saúde ocupacional com a segurança do trabalho, com o RH também, que ele tem números super interessantes, esse departamento é estratégico. E eu trazendo toda essa expertise, por exemplo, né, de um stand de saúde, trazendo até o plano de saúde para o jogo, aqui a gente vai fazer uma coleta para mensurar, por exemplo, glicemia, para fazer algo relacionado à pressão arterial, fazer um trabalho sobre colesterol, pegar os grupos, isso, gente, baixa sinistralidade, que é uma maravilha. Quem usa mais o plano de saúde, né, são os grupos ali especiais, doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, tem vários grupos, né, numa empresa que precisam utilizar o plano de saúde e tem que utilizar, obviamente, da forma correta, né? Mas se a gente pegar esse grupo, trouxê-los para o nosso jogo e tratá-los ali de uma forma especial, Sebastião, você não sabe os resultados que eu já tive em grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas. Uhum. Você consegue me trazer um exemplo aí de um mais recente, talvez, que você tenha visto uma transformação que lhe revitaliza, inclusive, que lhe dá uma satisfação enorme? Conta aí. Poxa, quando, por exemplo, eu tenho um método, né, de ergonomia, que são os exercícios compensatórios.
eu falo que a ginástica laboral já é o nosso disco de vinil, legal, bacana. Mas nós temos a ginástica funcional compensatória. Eu trabalho há 17 anos com ergonomia. Então, se nós, por exemplo, né, eu trago aqui o exemplo de uma grande empresa do setor de divisão logística de veículos. Em um ano, aplicando a ginástica funcional compensatória 5 vezes por semana, de 15 a 20 minutos por dia, nós tivemos uma redução na entrega de atestados CID-M, que são os musculares, os osteomusculares, em 26%. Eu estou falando em um ano, tá? Agora, lá vem de novo a canja de galinha. É muito interessante a gente ter ginástica laboral. Só que, por exemplo, essa ginástica laboral ela tem que ser específica para aquela demanda. Te faço um exemplo. Eu tenho um grupo de soldadores. Qual que é o problema osteomuscular desse cara? Esse cara tem problema no trapézio, na região cervical. É aqui. Por quê? Porque ele tem aquele grande EPI que é super pesado. E ele utiliza aquilo para frente, para trás. Então, as lesões ocorrem muito nessa área. Ombros também, né, que acabam sendo refletidos. Então, adianta, por exemplo, eu ficar alongando perna? Claro, é a canja de galinha. Lógico que não vai fazer mal. Claro que vai ter um impacto positivo na saúde do colaborador, mas não vai resolver o problema. Eu tenho pessoas, por exemplo, né, que abastecem prensa, tem lá caixas, logística, vai melhor ainda, logística, bate-caixa. Então, eu tenho lá resiliência de até 25 quilos para homem e até 20 para mulher. Imagina você fazer esses movimentos repetitivos ao longo do dia. Qual é o grande impacto quando ele coloca aquela caixa no chão? Lombar. Então, adianta eu fazer isso? Né? Eu tenho que fazer um fortalecimento dorsal com ênfase na lombar. A ginástica laboral ela é muito interessante, mas desde que ela seja específica para aquele caso. Por isso que não dá para o professor, contrata lá a equipe de ginástica laboral. Escuta, mas eu preciso dos dados do médico para exatamente eu saber quais são os atestados, de onde, de que parte do corpo aquilo está vindo, né? Se é saúde mental, se é exatamente a questão da lombar e a parte de ergonomia é o que mais incapacita trabalhadores. Então, de onde estão vindo esses problemas, né? Quais são as causas estruturais? Segurança do trabalho, vem cá. Dá para a gente aumentar o tamanho dessa bancada para a pessoa não ter que colocar a caixa no chão? Ele vai colocar aqui, né, até na altura do umbigo, que é meu centro de gravidade. Opa, parou. A galera parou de mandar atestado. Engraçado, né? Não é engraçado, é uma coisa estruturada. Com RH, segurança do trabalho e medicina ocupacional. É muito profissional e muito interessante que seja preventivo, né, Bianca? Porque eu imagino quando você é convidada para analisar, é preciso fazer todo um diagnóstico, né? Não precisa a gente saber que está doente, ou digo, pelo resultado, né? Os casos de burnout, por exemplo, já são um resultado que a gente não queria nem ter, né? É antes do burnout, é um trabalho preventivo que deve ser feito, não é não? Independente do diagnóstico, que se faça depois, mas as empresas atendem para a importância da prevenção desses casos, não é não? Com certeza. Primeira coisa lógico, o diagnóstico, se você não tiver o diagnóstico, você vai, né, tá ali dando tiro no escuro. Dificilmente você vai acertar. Mas uma primeira demanda que eu trago, né, para esses gestores, para essa equipe total é comitê de saúde. A empresa que não tem um comitê de saúde, ela tá literalmente nadando num mar sem conhecimento algum, sem nenhum tipo de bússola. Você precisa de um comitê de saúde trazendo as áreas que você realmente, né, quer colocar ali naquele jogo. Você precisa dos departamentos. E não é uma coisa, não, olha, eu sempre falo para a pessoa, gente, eu tenho que sair correndo que eu tenho o comitê da Bianca. Não, nem vá despreparado para o meu comitê, porque todo mundo já sai de lá. Eu sou muito legal, mas eu sou brava também, você não sabe. Porque não chegue despreparado para essa reunião. Todo mundo vai lá com seus to-dos, né, com as suas lições de casa, e depois tem que trazer a lição de casa. A gente tem que aprender, né, a trabalhar com números. Sem números, a gente fica na famosa canja de galinha, que não vai fazer mal, mas também você não vai ter alta performance jamais. Não dá para trabalhar com achismo, né? Não. O resultado vem com estatístico e, enfim, com o levantamento, com o diagnóstico. Bianca, a gente, de certa forma, falou de um dos pontos do tripé, não é? Da saúde física aí. A gente tem outros 2 pontos para explorar ainda aí, ou mais ainda desse, que é a questão da alimentação e do sono, né? A gente tem 3 minutos para esse bloco ainda. Dá para a gente começar a explorar um deles?
e depois a gente segue na sequência. Vamos lá, me diga um pouco mais da importância desses 3 pontos do tripé, o que a gente precisa falar ainda mais? Legal, vamos falar rapidamente então. Atividade física, nós já falamos um pouquinho, né, da questão da atividade física. Alimentação, eu trago aqui um alerta, né, a questão do excesso de açúcar. As pessoas estão consumindo muito açúcar, as crianças principalmente, e aí depois você fala, não, tudo bem, eu vou dar um pacote de bolacha para o meu filho, depois ele vai ter que estudar matemática. Aí você aparece com um livro de matemática, que estude matemática. Ele jamais vai estudar matemática. Porque o açúcar, ele te deixa como não tem aquela personagem, o demônio da Tasmânia, aquele que pula, que fica aquele um maluco, é aquilo lá. Ele vai ficar daquele jeito. Desnorteado. Tem até um desenho sobre isso. Então é exatamente dessa forma que ele fica. Depois ele não vai conseguir ter concentração. Por isso as mães e os pais desesperados, e eu entendo, que vão para o Google saber se o filho tem TDAH, déficit de atenção, e dá lá, certeza, o Joaquim está com déficit de atenção. Opa, será? Será que naquele saco de salgadinho? Será que naquele excesso de bolacha, chocolate, açúcar, farinha branca, e depois ele vai para o videogame? Ele não queima aquele açúcar. Por isso que as crianças e os adultos também, imagina ficar 10 horas sentado ali trabalhando no computador, né? Tendo uma alimentação dessa. Então eu trago essa reflexão para a redução desse tipo de alimento industrializado, ultraprocessado, que eu adoro a indústria alimentícia. Gente, sem ela, a nossa vida realmente seria muito difícil. Só que existe um equilíbrio, né? A questão também em relação à bebida alcoólica, tá demais. E a gente vai trazendo assim essas evidências, até mesmo avaliando como era o consumo antigamente das mulheres, né, em relação ao álcool. Eu não estou sendo sexista, gente, pelo amor de Deus, de forma alguma, não é isso, são números, estatísticas. Então, um aumento, né, desse consumo, tanto de homens e muito expressivos aí em relação à mulher. Esses 2 pontos. E para fechar, o sono reparador. É impossível ter saúde se você não dorme bem. E aqui um alerta para o pessoal do terceiro turno. Sebastião, se você me convidar novamente para o programa, eu gostaria de fazer uma pauta especial para a galera que trabalha à noite. Tenho muito para falar sobre isso, há muitos anos com eles. E mesmo a galera que trabalha à noite precisa dormir, mesmo que não no horário ideal. E qual é o horário ideal? Das 10 da noite às 6 da manhã, né? Aí a gente fala depois um pouco mais sobre o porquê desse horário, que é o horário de reconhecimento. Quem não quer ir ficar, né, mais jovem, eu quero. Durmam. Maravilha, você fez o controle do tempo aí de uma maneira equilibradíssima aí. É o exercício seu já do trabalho que você faz no equilíbrio do dia a dia do trabalho. E assim a gente termina. Eu sempre ultrapasso, né, Bruno? Não. Mas assim a gente termina esse bloco. Então, no próximo bloco, vamos falar um pouquinho mais desse terceiro turno aí, da importância que é, né? E aí a gente fala também de publicações, a sua publicação. Eu sei que você tem um livro aí instigante, quero conhecer um pouco mais. E do quanto é importante a gente buscar conhecimento também para ter uma boa saúde, para saber também executar bem o trabalho, né? Intervalo rapidinho mais uma vez, tomar uma aguinha, refrescar e a gente volta na sequência. Combinado, Bianca? Combinado. Combinado com você de casa mais uma vez. Para o último bloco do Rumo Certo, a gente volta já já. De volta com o Rumo Certo, edição especial da semana hoje, quase 1 hora, dada a importância do tema e também toda a expertise e o conhecimento da nossa entrevistada de hoje. Estamos falando sobre saúde no trabalho, bem-estar também, não é? Continuamos nessa conversa, é o último bloco, tem muito ainda para se dizer e não podemos perder tempo. Com equilíbrio sempre, né? Bianca Vilela, especialista em saúde do trabalho, digo mais uma vez. Bianca, você fez referência aí na passagem de bloco, já quase dando tchau para a gente, mas a gente te segurei aqui para mais um bloco pela importância, eu digo, desse tema aí a gente precisa trazer. E você trouxe num ponto que a gente tem pouco falado,
que é o terceiro turno aí de trabalho, de profissionais que trabalham à noite, e aí voltando para aquela questão da reparação do sono. Me conte do quanto o sono ainda, relacionando a esse profissional, a esses profissionais, tem importância também na nossa saúde durante o dia. Ai, Sebastião, que maravilha que a gente tem mais um bloco, porque essa galera do terceiro turno é a minha turma. Eu sempre falo, pessoal, não vamos... mas você vem também para falar com o terceiro turno? Mas é lógico. Se eu tiver que escolher um turno, é o terceiro turno. Que é exatamente a galera que a gente tem que tratar com muito mais carinho. Bom, a privação de sono, a gente sabe na prática que não é fácil. Quer ver um exemplo? Vai para uma balada, Sebastião. Aquela festa de casamento, até as 4 da manhã. Como é que você acorda no dia seguinte? Despido. Né? Mesmo que você tenha... cheguei em casa às 4, vou tomar um banho e tudo mais, e aí vou dormir. Você não consegue dormir tanto, porque o nosso relógio biológico, o nosso ciclo circadiano, ele está ajustado, né, para trabalhar de forma diferente durante o dia e durante a noite. Então, o seu corpo sabe que é dia, até porque no trajeto, saindo do trabalho até em casa, você já olhou para o céu, você já olhou para o sol, então o seu corpo já está ligado que é dia, né? Como é que essas pessoas têm impactos severos na saúde, sim, tanto a curto prazo, não se sentindo tão bem, perdendo a vitalidade, como a médio e longo prazo também. As estatísticas mostram que cada 15 anos você trabalhando no período noturno, com privação de sono noturna, você vive, a cada 15 anos trabalhando, você vive 5 anos a menos. Existe 40% mais de chance de ter problemas de saúde, né? Principalmente relacionados a doenças imunológicas. E é uma parte relacionada a divórcio, que é mais, né, que a estatística revela que as pessoas que trabalham à noite se divorciam, se não me falha aqui a memória, 30% ou 40% também a mais. Então, existem impactos muito negativos na vida dessa pessoa. É preciso respeitar, né, todos esses processos, essas fases, né? E não há compensação também, né, Bianca? Não adianta dormir, como você já disse, durante a tarde inteira, talvez no outro dia, ou mesmo dormir bem, entre aspas, na próxima noite, não, né? Não. É por isso que o primeiro princípio da higiene do sono é regularidade, rotina. Por que jovens e crianças dormem muito mal hoje em dia? Um dos motivos, né? Tem vários, mas um dos motivos é porque os pais obrigam a criança ou adolescente a dormir cedo, domingo, porque segunda tem escola, domingo, segunda, terça, quarta e quinta, né? Até sexta-feira que vai ter escola. Aí sábado e domingo, videogame free, open bar de videogame na madrugada. Gente, isso é a pior coisa para o cérebro, essa quebra de rotina, porque ele se acostumou de domingo a quinta. Opa, mas sexta e sábado pode, o que eu faço? O cérebro fica ali sem comando. Agora, nossa, Sebastião, eu lembrei de uma coisa muito legal, que é um case fantástico de um dos meus clientes. Posso falar rapidamente? Claro, por favor. Eu trabalho, né, com uma CEO que ela é fantástica, a Jane, ela é fantástica, maravilhosa. E ela estipulou, bem antes de eu chegar, isso acontece bem antes da minha chegada lá como consultora, mas ela estipulou uma coisa muito legal para os colaboradores, que lá tem, é a indústria, né, então tem 3 turnos de trabalho. A galera trabalha 2 anos pela manhã, entrando às 6 da manhã. Depois 2 anos trabalhando no segundo turno, 14 horas. Para a saúde, é claro que é melhor trabalhar no primeiro turno, né? Porque a galera do segundo turno sai 10 horas, acaba dormindo um pouco mais tarde. Mas não é ruim, digamos assim, trabalhar no primeiro ou no segundo turno. Então ele trabalha 2 anos no primeiro turno, 2 anos no segundo turno e 2 anos no terceiro turno. Porque aí você tem um rodízio. Você tem um rodízio. E você tem 2 anos ruins, né, com privação de sono, mas você tem 4 para se recuperar. Então pode ser um caminho. E eu achei isso sensacional. Democrático, né? Você dá também oportunidade para todos também, né? E sabe o que acontece? Sabe por que as pessoas trabalhar no terceiro turno? Porque tem um adicional noturno, que são os 30% a mais no salário. Aí a família já incorpora aquilo, né? Então, é um tema, gente, educação financeira. Se eu puder contar para vocês, que eu acho muito legal. Eu tenho um programa Endura, com o André Massaro, que é um economista super renomado, e nós trabalhamos a saúde em 3 pilares:
saúde física, saúde mental e financeira. Temos que falar de grana. Porque viver e viver, gente, custa caro. A gente sabe disso. Então, vamos educar na escola aquela criança, e quem já não é mais criança é adulto, vamos educar também nas empresas. Vai valer super a pena para todo mundo. E que são correlatos também, né? Porque sem grana a gente também não tem saúde, né? Nem mental e nem física, enfim, quer dizer, uma coisa está muito relacionada à outra, né? Ninguém trabalha bem também no aperto, né, Bianca? Não. E isso para a saúde mental a gente percebe, né? Fim do mês já tá mais estressado. Cadê o dia 10? Cadê o dia 5? A gente vive no calendário, né? Não pode. Tem um pouco mais de paz nesse sentido. Agora, o terceiro turno, ele inclui aí, então, também, quando você fala dessas divisões do sono, quem acorda muito cedo, não só quem trabalha à noite exatamente, né? Não é o trabalhador da noite, mas acordar 4 da manhã, 5 da manhã para enfrentar o trabalho, que talvez a maioria dos brasileiros nos grandes centros, né? Ele já está no terceiro turno ali, né? Precisa de uma atenção especial para isso também, né? Se a empresa que tem colaboradores neste ritmo, precisa já dar uma atenção especial para aquele, como é o caso do case que você falou, na criação desse rodízio aí de colaboradores, né? Mas é preciso dar uma atenção especial para quem tem características diferenciadas, né? Quando a gente fala de saúde e de resultado, né, Bianca? Com certeza. Nossa, com certeza, Sebastião, é isso mesmo. A gente precisa dar uma atenção individual para quem tem nessa demanda e tratar os colaboradores. Quando a gente acolhe esses colaboradores, e aí a gente não está falando de passar a mão na cabeça de ninguém, a gente está falando de preparação, preparar esse colaborador. Não dá, como eu brinco, né, que o pessoal nem vem despreparado para o meu comitê. Exatamente, então nem venha despreparado para o trabalho. A gente tem que se preparar. Assim como quando a gente vai para uma academia, a gente não chega de terno e gravata na academia, a gente se prepara, coloca uma roupa, a gente leva a garrafinha de água, então tudo exige um preparo. Quando eu tenho um preparo, quando eu tenho uma organização prévia, o meu resultado vai ser muito mais fácil. O meu nível de frustração cai vertiginosamente e todo mundo fica feliz, né, Sebastião? Porque ninguém quer resultado baixo, ninguém quer resultado fraco. A hora que eu me olho no espelho, ou então que eu deito minha cabecinha no travesseiro, aí o papo é comigo, né? É tão bom, né? Quando todo mundo está ali no equilíbrio. Bianca, eu quero saber um pouco mais do trabalho que você, para além das palestras, do trabalho que você desenvolve nas empresas, o trabalho que você publicou aí, que você colocou um livro. Você tem um livro aí à mão. Eu estou aqui respirando bastante e ansioso para conhecer. Respire, inclusive. Me fale sobre essa publicação, o que você traz ali, o que você colocou nessa publicação, é importante que a gente saiba também. Legal, Sebastião, tá lá na Amazon, ele é sob demanda, eu não quis imprimir um monte de livro, porque depois fica aquela coisa, a gente fala tanto de sustentabilidade, né? Então, tá lá na Amazon, em 2 dias tá na sua casa. É muito simples, né? Muito tranquilo, sem carbono, na impressão. Foi um projeto eu lancei em 2021, escrevi muito rápido esse livro, né? Foi um projeto rápido, porque como eu falo de saúde integral, eu não sou a dona da verdade e muito menos sei tudo. Então, o que eu fiz? Eu chamei uma galera, amigos meus da área da saúde. Tem osmologia, que eu adoro trabalhar com óleos essenciais, principalmente para a questão do sono, fantástico, né? Tem uma amiga minha que é nutricionista, fenomenal. Tem o Ricardo Regi, a Fernanda Zanetti, o Fernando Amaral, o Ricardo Regi, que foi nosso fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Vôlei, um fisioterapeuta gigantesco. Tem a Bruna, também Mariano, que trabalha comigo na área da segurança do trabalho. Então, eu uni várias frentes e mais a minha expertise. Então, é um livro que as pessoas acham que é sobre yoga, sobre meditação. Não é. É sobre alta performance. É para aquele cara que acorda cansado e vai dormir elétrico e não tem saúde. É um livro para ser colocado em prática. Um livro bem bacana. Tem um guia de ergonomia para você ajustar sua mobília, tem exercícios funcionais. Olha, tá bem legal esse livro. Ótimo, não? Vale, a propaganda faz sentido porque é preciso. A ideia... E essa é uma outra questão, né, Bianca? A gente tem que buscar conhecimento sempre, né? Tá se informando sempre, ir atrás de informação, que sempre pode melhorar, né? Talvez a gente esteja ali no dia a dia fazendo as coisas da mesma forma e não encontre uma solução. É buscar mais conhecimento. Sempre tem profissionais no mercado
aptos para orientar, para melhorar, e aí vai melhorando de todo, né? A saúde integral, como você diz também. Além da publicação sua, então a gente encontra na Amazon, encontra em outras livrarias também, livrarias pelo país também? É na Amazon ou Direto no Instagram. pela Amazon. Tá. Você vai lá para... Ele é sob demanda, então ele é... E tá no Kindle, né? Também tá no formato digital. E só para terminar do livro, né? Eu sempre brinco, eu falo, gente, tenhamos mais criatividade. Vou dar um presente para alguém, não precisa nem ser meu livro, pode ser outro livro, ou outra coisa, óleos essenciais. Mas parem de dar chocolate e vinho para as pessoas, pelo amor de Deus. Então vamos presentear as pessoas com algo que vá melhorar a saúde das pessoas. Detalhe, mas às vezes eu falo isso para algumas pessoas, é verdade, né? Então vamos presentear saúde a essas pessoas. É isso aí. Tem o livro na forma digital, mas também digo aqui, compre o livro, leia o livro, sai um pouquinho das telas, é tão bom esse contato, isso não tem... A gente precisa de mais uns 3 programas para continuar a conversa com a Bianca, ela tem muito conteúdo. Obrigado por hoje, de coração, foi um aprendizado aqui, foi uma lição conversar com você e um prazer enorme, é claro. Bianca Vilela, especialista em saúde do trabalho, que participou com a gente hoje aqui do Rumo Certo, edição especial. Volte mais vezes, se possível ainda, Bianca, mas a gente encontra você também pelas redes sociais e vai ler o seu livro também e te acompanhar aí no seu trabalho. Obrigado por hoje. Combinado, gente. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau. Muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo com a gente hoje aqui também. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Volto no próximo programa. Até mais.